Olá, bom dia, tudo bem? Começa agora a primeira edição do podcast Acontece na ZL, o podcast da periferia. Comigo, Eduardo Micheleto, e com o jornalista e editor do jornal Acontece Agora, Divaldo Rosa. Tudo bom, Divaldo? Oi, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui com nós, né? Nessa primeira edição do podcast Acontece na ZL. Eu estou trazendo aqui como nosso convidado de honra, né, o Henrico Missassi, deputado federal, né, e agora secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. Henrico, prazer em tê-lo aqui conosco. Esse podcast na periferia, que é o Acontece na ZL, Henrico, nasceu de um sonho muito antigo do nosso jornal Acontece Agora, né? E do nosso trabalho hoje, que acontece mais na via digital, na Zona Leste de São Paulo. E eu queria começar falando com você das minhas andanças pela Zona Leste, mostrando em diversos locais uma série de obras e realizações da Prefeitura de São Paulo, na gestão do Ricardo Nunes. E nessa semana mesmo eu estive numa UBS muito legal que está sendo construída lá em Hermelino Matarazzo, no Jardim Queralux. E nesse mesmo vídeo que eu gravei, eu falo que neste exato momento estão acontecendo pelo menos 4 grandes obras na área da saúde na Zona Leste, sendo que existe mais 4 autorizações já com obras já para iniciar de outras 4 obras de unidades de saúde na Zona Leste. Como que você pode avaliar a gestão do Ricardo Nunes, em especial com esse foco de realizações nas áreas sociais e na área de saúde na Zona Leste? Perfeito. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, meu amigo Divaldo Rosa, o Eduardo Micheleto também, para estar essa primeira edição do podcast Acontece na ZL. Para mim é uma honra e uma alegria poder participar com vocês aqui, inaugurar esse podcast que com certeza vai ser um sucesso, como já são os jornais os jornais que o Divaldo toca, as páginas no Instagram, não é, Edu? Então, eu fico genuinamente feliz de ter sido lembrado para poder inaugurar esse podcast. E agora, como você disse, eu estou a convite do prefeito Ricardo Nunes, estou ocupando esse cargo de secretário executivo de Relações Institucionais, que tem como objetivo, né, a gente está muito próximo do gabinete do prefeito, fazer o relacionamento com entidades, com confederações, receber demandas desses setores da sociedade civil, da economia, para a gente poder fazer São Paulo realmente avançar. Veja, Sim. O prefeito Ricardo Nunes, né, e já dando continuidade à gestão do nosso saudoso e querido prefeito Bruno Covas, o Ricardo tem feito a lição de casa de uma maneira extraordinária. Eu consegui enxergar isso como deputado no ano passado, agora na gestão consigo ver com mais clareza e proximidade, com mais dados, né? Porque assim, a gente tem uma cidade de São Paulo que tem uma saúde financeira, o que eu quero dizer com isso? Uma condição de investimento e um equilíbrio das contas públicas que poucos municípios e estados têm no nosso país. Isso é fruto de um trabalho extremamente árduo. Todo mundo sabe que manter as contas equilibradas... Todo mundo fala, não, São Paulo tem um orçamento gigantesco. Beleza. Mas tem 12,5 milhões de pessoas. Exatamente. Tem problemas gigantescos também. Então, orçamento gigantesco para problemas gigantescos é difícil de administrar, de escolher prioridades, de deixar a casa em ordem. E o Ricardo, se a gente pode falar assim, a principal qualidade dele, na minha visão, são várias, mas a principal qualidade é essa capacidade de gerenciar as finanças públicas. Isso nos permite, hoje, um dado... Quase 1.300 obras acontecendo simultaneamente, das quais a esmagadora maioria está nas periferias. É verdade. Está na Zona Leste, está lá no fundão da Zona Sul, tá certo? Está nas franjas da Zona Norte, está nos extremos da cidade. Essa é uma orientação, Edu, muito clara que o Ricardo dá para todas as secretarias e para é o tom que ele dá para a gestão dele. Um olhar sensível, né? Exatamente, um olhar focado na periferia. Ele tem uma história de vida muito vinculada. O Ricardo gosta de falar, né, que
Ele foi de uma classe média alta, depois o pai dele perdeu tudo num empreendimento que fracassou. Ele teve que ir lá no Parque Santo Antônio, na Zona Sul, para ir para a escola pública. Ele que era antes menino que frequentava a escola privada, de classe média alta. Então, ele viveu isso. Ele trouxe isso para a gestão de uma maneira que contamina positivamente todos nós. Então, o foco dos investimentos, o foco das políticas públicas sempre está voltado para a situação, para as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Sim. Então, esse caso ali do Jardim Queralux, as UPAs que estão sendo construídas, até os recapeamentos que estão sendo feitas, as inaugurações, as obras são prioritariamente por uma decisão do prefeito. Ele em pessoa tem orientado os secretários a atuar dessa maneira, entendeu? Se você me permitir, Henrico, você que é o chefe aqui, Divaldo. 2 UPAs fantásticas que a gestão está fazendo e que pouco se fala. A grande verdade é essa, pouco está se falando disso. Eu que sou lá da região, né, São Miguel, Itaim Paulista, tem uma UPA no Itaim Paulista que é um local de uma extrema necessidade, era a antiga UBS, atual UPA. Agora está fazendo não só a UPA, com quase 3 mil metros quadrados de área construída, como construindo ao lado uma UBS com mais de 1.300 metros quadrados de área construída. Juntando as duas unidades, aquela região do Itaim Paulista vai passar a ter 25 mil atendimentos mês de consultas, sendo que hoje não passa de 10 mil consultas. Então, veja o alcance. Repetindo um outro caso, o Jardim Helena, que também tinha uma grande demanda na área de saúde, muitos problemas, filas imensas. O prefeito foi lá, viu a UBS, ela estava muito debilitada, mudou a UBS para dentro do Parque do Jardim Helena e começou a construção da UPA do Jardim Helena, que vai ser inaugurada já nesse ano, provavelmente mês de julho. E atrás da UPA ainda começou a construção agora da nova UBS do Jardim Helena. Novamente, a mesma situação se repete como no Itaim Paulista, cerca de 25 mil atendimentos quando as duas unidades estiverem funcionando, enquanto hoje não passa de 8 a 10 mil também. Então, são olhares do prefeito Ricardo Nunes para a periferia de São Paulo que precisa ser mostrado, né, no dia a dia, para o cidadão que está lá na ponta e que precisa desse serviço, como também para toda a cidade entender que nós temos um prefeito que realmente está fazendo muito pela nossa cidade. Divaldo, o que está sendo feito na saúde é uma coisa que nunca tinha sido feito antes, assim, com essa intensidade. Você pegar o seguinte, até 2020, São Paulo construiu da fundação 1554, 25 de janeiro de 1554 até 2020, São Paulo construiu 20 hospitais municipais. A nossa gestão pretende entregar com 30. Ou seja, vai fazer 50% do que foi feito 4 anos. Em 500 anos, quase 500 anos em 5 anos. E isso é virtude de, como eu disse, de conseguir equacionar bem a casa, de conseguir e de decisão política de focar nisso. O que a população quer? A gente precisa ter atendimento de saúde de qualidade, a gente precisa ter zeladoria. Atender os anseios da comunidade, né? Precisa transformar a vida das pessoas, fazer drenagem onde enche. E é o seguinte, uma prefeitura do tamanho de São Paulo, você está sempre correndo atrás do problema. Porque a gente não... as pessoas vêm de fora do Brasil aqui visitar, a gente recebe muita gente que vem na prefeitura e ficam impactados com a complexidade do negócio. Porque da mesma forma que você tem aqui, na zona mais central, regiões de extrema riqueza e privilégio, com o IDH da Suíça, da Suécia, né? Altíssimo, dos melhores países do mundo. Você tem uma disparidade na periferia. Você tem uma disparidade, né? Você tem cidade de Tiradentes, você vai ter lá no... Baixo. Exatamente. E por quê? Não é por uma questão de destino, é que precisa de gestões como a do Ricardo, que tem um olhar, né, não só imediatista. Sim. Porque uma coisa é você maquiar o problema imediatamente. Outra é você pensar, a gente já conversou muito sobre isso, né, Divaldo? Sim. Pensar o desenvolvimento, aqui no caso, da ZL, como um todo. Né? Como uma coisa estruturante. É o seguinte... Ela permanecer, né? Para permanecer, porque... Por exemplo, qual que é o nosso objetivo? Nós como gestão e nós como os munícipes também. A gente quer que a Zona Leste seja cada vez mais um centro pujante de geração de riqueza e de emprego.
A gente quer que as pessoas não precisem andar 2, 3 horas de ônibus, né? Lá do fundão de Tiradentes, do Itaim, Sim, de Guaianazes, para trabalhar na Zona Sul, para trabalhar no centro. Foi esse o tempo que a Zona Leste era considerada como cidade de dormitório. Exatamente. O cidadão tem que sair de lá 4, 5 horas da manhã, pegar o busão, pegar o trem para vir trabalhar na Zona Sul. É uma realidade que você bem lembrou, que precisa de ação forte, não só do prefeito, como do governo do estado de São Paulo, para poder mudar essa realidade, você entende? As pessoas estão lá, a criatividade está lá, o empreendedorismo, a vontade de fazer. Precisa trazer recursos, né? Precisa trazer recursos de uma maneira inteligente, criar infraestrutura, tá certo? Para que você possa destravar todo esse potencial da Zona Leste. Agora, claro, isso não é uma coisa... que se faz, né? em um mandato, né? Em 2 mandatos. Isso é uma construção que precisa ser feita com visão política. Quando eu falo política, P maiúsculo, é olhar a próxima geração. O que a gente vai fazer hoje que daqui a 10, 15, 20 anos vai gerar efeitos positivos, né? Se nós não tivermos essa visão, a gente está sempre enxugando o gelo. Isso é algo permanente, né? Para que a coisa aconteça de uma maneira tranquila, né? Exatamente. E as coisas têm acontecido. Veja, a gente tem um dado muito interessante. São Paulo gerou, não foi nem ano passado, foi 2021, ainda estava na pandemia. São Paulo gerou mais de 300 mil empregos, né, naquele ano. O Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, gerou 70, 80 mil empregos. Ou seja, tem a metade da população, mas gerou um quarto. São Paulo é a cidade que mais gera emprego, que mais atrai. E é bom ter o Ricardo, ele tem uma cabeça voltada para a periferia, mas ele é empresário ao mesmo tempo. Exato. Então ele sabe da importância de ter evento, ele sabe da importância de chamar a gente para cá. Então ele está o tempo inteiro recebendo gente para fazer feira, para fazer evento internacional, porque isso roda a economia de São Paulo, gera emprego e visibilidade, né, para a cidade como um todo, né? Você tocou num ponto interessante. No seu mandato em Brasília, você teve uma importante atuação na Comissão da Reforma Tributária. E teve um projeto de lei que diminuiu os impostos para vendas na internet. Queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte, né, Divaldo? Um pouco como é que foi esse trabalho, porque aumenta ainda mais o número de empregos, né? Claro. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para tocar num ponto que tem sido objeto de muita discussão e atuação nossa como secretário de Relações Institucionais, mas da Prefeitura como um todo, que é a questão da reforma tributária hoje, né? Todo mundo concorda que precisa haver uma reforma tributária que simplifique os tributos sem aumentar a carga, mas que simplifique para o empreendedor, para o empresário, para todos os brasileiros a tributação, o pagamento dos impostos. Agora, a gente tem defendido, quando digo a gente, a gestão do Ricardo, a Prefeitura de São Paulo, nós temos defendido na discussão sobre a reforma tributária que está tendo lá em Brasília, a Câmara dos Deputados, que a gente consiga manter principalmente, esse é o principal pleito nosso como cidade de São Paulo, e é importante que as pessoas saibam disso, né? A gente está defendendo que o ISS, o Imposto sobre Serviço, permaneça, né, fora da reforma, no sentido da unificação dos tributos, para que os municípios possam continuar com a gestão do ISS. Por que para São Paulo isso é tão importante, Eduardo? Porque 25% do ISS arrecadado no Brasil é arrecadado na cidade de São Paulo. E é o imposto que mais cresce, porque é serviço. Hoje em dia tudo está virando serviço. Né? O transporte é serviço. São Paulo está deixando de ser uma cidade industrial para uma cidade de serviços. Então, para fins de manutenção de todas essas políticas públicas, do investimento, é importante. Não somos contra a reforma tributária, mas a gente tem defendido isso, e eu queria aproveitar para dar esse recado para as pessoas que se interessam sobre o tema, que isso é importante para o município de São Paulo. Não é para A ou B, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. É para São Paulo. É importante que o ISS continue sob a gestão municipal. E sobre a questão do comércio eletrônico, esse PLP é um projeto de lei complementar que eu apresentei e que ainda não virou lei, mas está tramitando nas comissões necessárias lá na Câmara. O que acontece? A gente tem um atraso, né, de realizar algo que em outros países do mundo já foi feito
há bastante tempo com bastante simplicidade, que é uma integração entre os canais virtuais e os espaços físicos. Sim. Então, hoje em dia, não é que ninguém faça, mas quem faz precisa criar toda uma engenharia tributária e logística para você poder comprar na internet e retirar na loja física. Geralmente você consegue fazer isso quando são empresas, a mesma empresa ou empresas do mesmo grupo. Isso. Mas o que a gente quer possibilitar com esse projeto de lei complementar? Algo que nos Estados Unidos acontece com muita tranquilidade. Que qualquer CNPJ, pode ser um posto de gasolina, pode ser uma padaria, pode ser uma lojinha, qualquer coisa do lado do ponto de ônibus, do lado da estação do metrô, possa se cadastrar para ser um receptor. Um ponto de distribuição. Exatamente, um ponto de recepção do comércio online, onde as pessoas vão até lá para buscar. Sim. Porque isso facilita a logística de uma maneira extraordinária. Isso já está acontecendo, né, Henrico? Isso acontece, só que qual que é o problema disso? A gente tem uma série de entraves tributários e até contábeis para fazer isso, porque quem recebe precisa dar entrada no estoque, depois tem que sair do estoque, e a gente precisa de uma coisa mais rápida. Mais então, dinâmica, né? O intuito desse projeto de lei complementar é tornar oficial e fácil e célere essa coisa. Então, a Dona Maria tem uma padaria, uma loja do lado do metrô Itaquera. Sim. Pô, ela pode se cadastrar para receber compra online, e isso é bom para ela, porque aumenta... Gera renda, né? Gera renda e aumenta para ela o fluxo dentro da lojinha dela, dentro da padaria. E ela pode começar a receber. E as pessoas que pegam o metrô, que são algumas centenas de milhares por dia, lá podem ir lá, voltando de casa ou indo para o trabalho e passar sem alterar. Isso daí barateia frete. É verdade. Aumenta a eficiência logística. Enfim, é um projeto de lei que eu tenho muito carinho, a gente tem que tocar. Há cerca de um mês atrás, eu comprei alguns materiais pelo Mercado Livre. E aí eu fui ver, o frete era cerca de R$150 por cada. Eu tinha comprado 3 itens, então daria R$450 de frete. Aí eu fui verificar, tinha um ponto de entrega ali perto do Brás. Eu fui lá, peguei meu carro, fui lá, peguei o material e economizei R$450. Imagina isso espalhado por tudo quanto Exato. Eu já tenho um amigo na Vila Curuçá que é dono de uma empresa de distribuição, de venda de produtos como laminados de madeira, acabados de madeira, e ele tem um espaço enorme ali. Ele montou um ponto de distribuição do Shopee, do Mercado Livre, e ali ele está movimentando. Ele falou para mim ainda ontem, na academia, onde nós frequentamos juntos, ele falou assim: Divaldo, a minha renda extra como ponto de distribuição está fazendo a diferença no dia a dia da minha empresa. Show. Então, é isso que a gente quer para São Paulo. Isso que você está falando. As pessoas cresçam junto. Henrico, voltando ao assunto Brasília, né, na sua atuação parlamentar lá, que foi muito importante, você também esteve à frente da pasta do saneamento básico. Da frente parlamentar, isso. Queria que você falasse um pouco, porque aí voltamos a falar da periferia, aliás, fez né? puta de um trabalho lá, viu, Edu? Tá? Da frente parlamentar, é verdade. Então, esse é um tema que, enfim, quem tá na periferia sente isso na pele, que é o seguinte: a gente chegou no Brasil no terceiro milênio, 2023. Sim. Né? Agora está melhorando um pouco, mas a gente chegou no século XXI com quase 50% da população sem esgoto tratado. Isso é uma realidade ainda. Então a gente está discutindo inteligência artificial, a gente está discutindo coisas avançadíssimas, mas a gente como país, né? E ainda a realidade de São Paulo e do estado de São Paulo é melhor ainda do que a do Brasil, né? Sim. Mas a gente chegou com 50% da população sem esgoto. Então essa foi uma preocupação que eu levei para Brasília. E o que acontece? A gente precisa fazer um esforço do público com o privado para investir em saneamento. Historicamente, o saneamento foi objeto muito de investimento público, o que é ótimo, só que não é suficiente, porque a obra de saneamento é muito cara. Muito cara. Você precisa de projetos de muitos milhões de reais. Então, para universalizar o saneamento no Brasil, quando eu estava em Brasília, eu tinha um pensamento mais Brasil. Agora estamos vivendo a realidade da capital. Um pensamento macro, né, agora? Exato. Embora São Paulo seja um mundo, né? O que acontece? A gente fez essa frente parlamentar do saneamento e
aprovamos uma nova lei de saneamento para permitir que haja mais investimento privado, regulado pelo setor público, evidentemente, porque a água precisa chegar em todo mundo. Mas a gente precisa do dinheiro de fundos internacionais, de fundos soberanos, de grandes investidores, porque senão a gente não vai universalizar saneamento básico. Isso é uma questão de saúde pública, uma questão ambiental, uma questão de justiça social, uma questão que, assim, a gente atinge as pessoas e o dia a dia delas, na prática, de uma maneira muito presente. E então, o teu projeto de lei veio ao encontro desses aumentos de investimento. Exatamente. Então, a gente já teve, nesses 3 anos de vigor, quase 100 bilhões de reais de investimento em saneamento básico, vindo de investidores privados. A gente teve algumas capitalizações, algumas privatizações, a SEDAI do Rio de Janeiro. Sim. Que, assim, pelo amor de Deus, eu sou zero contra estatal, só que você precisa ter competição. Essa é a questão. Quando você coloca a gente para competir um com o outro, você precisa ficar melhor do que teu concorrente. Sim, é verdade. E isso, se for bem regulado, não pode ser capitalismo selvagem, briga de foice no escuro. Mas no ambiente bem regulado, a competição é boa. Porque eu preciso prestar um melhor serviço do que ele, aí ele melhora do que eu, e a uma gente competição vai... saudável, né? A revolução na área da comunicação. Exatamente. Minha origem Se você não for pro Instagram, você na morre. mídia impressa, né? Exato. Eu tô tendo que me virar, fazendo vídeos, montando podcast Acontece na ZL. Aliás, eu queria só, aproveitando, e falar para os nossos leitores que estão nos ouvindo aqui agora, que, por favor, se você está gostando desse bate-papo, dá um like aí, curta aí o nosso canal, porque ele vai ser fundamental para nós continuarmos fazendo esse trabalho e trazer outras entrevistas fantásticas como essa que está acontecendo aqui com o Henrico Missassi. Show. Eu queria aproveitar mais uma coisa, Henrico, voltando para a ZL. Você sabe que aconteceu aí um sério problema de ameaças às escolas. Sim. Você não imagina, você não faz ideia da quantidade de ameaças. E eu, que no meu caso, tenho uma rede social grande, eu recebia, na verdade, centenas de alunos falando comigo, pelo amor de Deus, será que é verdade? Está acontecendo isso na escola do Neidi, está acontecendo isso no Carlos Pasquale, está acontecendo isso no Newton Reis, e foi falando diversas escolas onde estavam acontecendo essas ameaças. Bom, não passava de um fake terrorismo, porque eu até dei esse nome como fake terrorismo, né? Caiu bem. Mas, na verdade, deixou a comunidade escolar e os pais apavorados. Aí, o prefeito, reunido com todo o seu secretariado, chamou lá a GCM e iniciou um projeto fantástico nas escolas, que é o projeto Cultura de Paz nas escolas, levando a presença física da Guarda Civil Metropolitana para aquelas escolas que estavam sofrendo ameaças, mas assim, a Guarda Civil passou a entrar dentro das escolas com o quê? Com a banda e com o coral da Guarda Civil. Inclusive, aconteceu agora lá na escola, que é um MF, no centro do Itaim, a Carlos Pasquale, onde a Guarda Civil fez um trabalho maravilhoso. Preciso aqui deixar aqui no ar parabéns para essa iniciativa da Guarda Civil. E isso, cara, você não imagina o que causou de alívio para os pais, vendo ali que a presença militar, não só da Guarda Civil, mas também da Polícia Militar nessas escolas, começou a trazer novamente a paz para essas escolas. E eu queria que você falasse sobre isso. Não, perfeito. Primeiro, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, eu concordo contigo, com essa espiral de desespero, de pânico que não é real, que não se fundamenta na realidade. Existe um problema? Existe. É um problema localizado, a gente recebeu... a gente teve alguns episódios dramáticos e uma coisa que acontece é um drama... Enfim, para a cidade como um todo. E eu tenho acompanhado e testemunhado como essa pauta tá tirando o sono do Ricardo. Assim, qualquer coisa que acontece... o problema grave aconteceu em Santa Catarina. Exato. Em Santa Catarina, teve em Goiás também. Enfim, isso daí é uma crise que o mundo inteiro vive, de saúde mental da juventude e de fragilização também dos vínculos familiares e que culmina nesses casos extremos de violência. Primeira coisa que a gente precisa falar para a população é calma.
certo? Não é essa... Foi no dia 20 de abril, teve aquela coisa que teve um monte de gente que não foi pra escola, porque vai ter em tudo quanto é lugar. Vocês viram que não foram. Acaba tendo uma reação, né? Exatamente. A gente tem tido um esforço de cooperação entre as diversas autoridades, inclusive governo federal, estadual, para ter compartilhamento de dados de inteligência para você poder mapear riscos reais. Então, a gente está... Porque muitas dessas ações de grupos extremistas que captam jovens acontecem naquela deep web, dark web, que, enfim, onde tem essas movimentações de grupos da internet, né? Exato, de grupos criminosos. Mas o Estado tem que estar atento, os órgãos de inteligência, para interceptar aquilo que é real. E quando chegam aos ouvidos e aos olhos da gestão qualquer ameaça real, eu já vi isso algumas vezes acontecendo, a gente faz uma ação certeira e pontual, sem alarde, de mobilizar a GCM, de conversar com o governo do estado para mobilizar a polícia militar, e nós temos tido sucesso. A gente teve aquele caso dramático lá da Vila Sônia, né, na Zona Oeste, da professora, que, enfim, depois o prefeito foi lá, junto com o governador também, e anunciou algumas ações nesse sentido. Eu acompanhei o prefeito Ricardo Nunes também numa reunião em Brasília, que o presidente convocou com governadores e prefeitos para tratar do tema da violência nas escolas. Então, isso... a gente, como gestão pública, precisa estar atento, mobilizado, mas também passar para as pessoas o seguinte, uma segurança de que não é aquilo que no dia 20 de abril falaram. Exato. E que qualquer ameaça que a gente saiba que acontece tem a prioridade das nossas forças de segurança para garantir na verdade, a idoneidade das crianças. Mesmo, mas apavorou. Claro. E eu entendo, eu sou pai. A gente fica preocupado, mas a prefeitura e eu sei também o governo do estado estão muito atentos e mobilizados para garantir e aí essa presença. Porque o que acontece também, só para concluir esse tema, nós não queremos que as escolas sejam locais de medo. Exato. E de presença de forças de segurança. É uma coisa de aprendizado, de ensino. É um lugar, né? onde a criança precisa se sentir livre, se desenvolver, etc. Para cumprir o seu papel, que é aprendizado, né? Exatamente. Aprendizado. Então, o nosso esforço é justamente construir essa cultura de paz, onde é preciso haver, evidentemente, uma ação de segurança propriamente dita. Exato. Haverá. Não haverá descuido nessa parte. Mas, ao mesmo tempo, toda a política pública para estimular a cultura de paz e a identificação precoce desses comportamentos é uma preocupação nossa, do secretário Padula, da Secretaria de Educação, de como treinar os professores para identificar comportamento de risco lá atrás. Porque um menino que faz uma coisa como essa não é do dia para a noite. Não, geralmente ele já manifestou uma série de comportamentos Só para te dar um de exemplo, violência que Henrico, precisam ser interceptados antes. Isso está aos nossos olhos. Dar um exemplo sobre isso. Um menino que depois foi descoberto, era um dos que estava fazendo várias ameaças a diversas escolas, ele já tinha sido expulso de 2 escolas, por problemas. Então, isso mostra que realmente, se tivesse uma preocupação em acompanhar mais o histórico escolar desse jovem, seguramente iam perceber, olha, esse jovem é problemático, precisa ter um acompanhamento psicossocial, se aproximar, se reunir com a família para evitar esse assunto. Mas, felizmente, já foi identificado e o clima aparentemente voltou à normalidade, muito embora a atenção da polícia e da GCM eles permanecem mais atentos em todas as escolas onde ocorreram esses fatos de ameaças. Não, perfeito. Henrico, queria tocar num assunto sobre Brasília, né? Você foi membro... Tá indo de Brasília para a Zona Leste. Exato, assim, Brasília. A ponte é muito rápida aqui. Agora a Zona Leste é mais importante que o Zona Leste Brasília. agora Fala um pouquinho sobre a sua participação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que eu acho que vem de encontro ao assunto que a gente está tocando aqui, com as crianças, a escola. Essa sua preocupação, ela já vem lá de Brasília. O que você traz para São Paulo? A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão mais
dizem, né, a Constituição mais importante da Câmara dos Deputados e do Senado também, porque é a comissão pela qual passam todos os projetos de lei. Né? Você lá em Brasília, quando você entra com um projeto de lei, ele passa nas comissões temáticas. Então, você entrou com um projeto de lei sobre segurança, vai passar na Comissão de Segurança Pública, né? Sobre educação, Comissão de Educação. Só que, inevitavelmente, esses projetos precisam também passar pela CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, para que possa ser feita uma análise de se é adequado do ponto de vista jurídico e se é adequado à Constituição, aquele determinado projeto de lei. Sim. Então, é uma comissão disputada a tapa, porque ela é a mais importante, efetivamente. E eu cheguei lá menino de tudo, né? Eu cheguei lá com 24 anos. 24 anos de idade. Mas pela minha formação jurídica, eu sou advogado, fiz mestrado em Direito Constitucional, eu queria estar na CCJ. Então foi o primeiro desafio que eu enfrentei lá em Brasília, foi como conseguir... Você ainda era do PV, né? Que era um partido pequeno, não tinha... Na verdade, o PV não tinha direito a ter uma cadeira na CCJ, porque só tinha 4 deputados no meio de 513. Mas aí foi uma construção que eu fiz lá em Brasília, e aí eu consegui os 4 anos da legislatura, né, de 2019 a 2023, estar como membro titular da CCJ. E ali pude relatar diversos projetos de lei, né? Inclusive presidi algumas sessões, nunca fui presidente, mas presidi determinadas sessões a pedido do presidente, e é uma escola lá, né? CCJ, você debate de absolutamente tudo com o pessoal do PT, o pessoal do Bolsonaro, e dali tem que sair uma análise jurídica das questões. Isso foi muito importante para minha formação política, porque hoje em dia eu tenho uma visão muito clara do processo legislativo que eu consigo trazer para o executivo. Né? Eu consigo ter a visão de como funciona o parlamento, como é o interesse dos parlamentares. E como as coisas acontecem lá em Brasília. Aliás, se você me permitir, entrando aqui nessa área que é do Edu, né, da parte nacional, essa sua atuação parlamentar, né, te conferiu o título de ser um dos parlamentares mais influentes do Brasil, né, durante esse período, exatamente por essa sua atuação lá na Comissão de Constituição e Justiça, em especial, né? E essa classificação foi feita pelo Instituto Monte Castelo, se não me engano o nome, né? Então, mostra claramente que você teve um papel de extrema relevância, não só na Comissão de Constituição e Justiça, mas também na Frente Parlamentar do Saneamento Básico, né? E outras atuações parlamentares importantes. Eu queria chamar para mim aqui, se me permitir, para te trazer novamente para o nosso foco, que é a ZL. Estou gostando do... E aí, te jogar um pouco agora um assunto um pouquinho mais apimentado. Eu vou tocar na questão dos buracos na cidade de São Paulo, Henrico, que eu sei que você não cuida dessa questão dentro da prefeitura, mas nesse debate eu acho que é importante a gente trazer à luz aqui dos nossos ouvintes um clamor muito grande que tem na cidade por melhoria do serviço de tapa-buraco na cidade de São Paulo. Na semana passada eu estive na cidade de Tiradentes, passei na avenida que passa ali no Centro Cultural, se não me engano, se chama Avenida Inácio Monteiro. E ao passar por lá, eu percebi que tinha um buraco numa curva que há 4 anos atrás eu estive lá gravando um vídeo reclamando daquele buraco. 4 anos. E antes de ontem, eu passando lá, porque eu fui lá no Sítio Conceição, gravar um vídeo mostrando uma obra fantástica da Prefeitura de São Paulo, que é a EMF, a EMEI, que está sendo construída lá, que está finalizando a obra dela lá no Sítio Conceição. Eu passar ali e falei, meu Deus, olha o buraco, estavam os carros desviando, né? Mas, puxando um pouquinho mais, para o Itaim Paulista, eu recebo pautas diárias de problemas de buraco na pista. E aí, inclusive, peguei essa semana, mandei até para o subprefeito. Olha, subprefeito, eu não vou publicar isso porque não é legal publicar essa demanda, mas estou te mandando porque é uma reclamação de 2020 e 2021. Eu mandei o protocolo, inclusive. E nós estamos em 2023. Por que eu fiz essa introdução? Porque eu acho que tem talvez um problema
de gerenciamento do serviço de tapa-buraco na cidade de São Paulo. A meu ver, o tapa-buraco tinha que ser descentralizado, ficando a critério das subprefeituras. E hoje não. O munícipe tem que ligar para um 156, que a maior parte das vezes está fora do ar. E aí tem essa dificuldade. Então, o que você acha? Não é uma situação que a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo um excelente trabalho na cidade, deveria se preocupar com essa questão dos tapa-buraco, porque isso realmente está causando alguns desgaste à imagem do prefeito? Não, sem dúvida. Assim, a nossa preocupação da gestão com a qualidade das vias aqui em São Paulo e do asfaltamento é central. Tanto é verdade, assim, em primeiro lugar, o asfalto é que nem qualquer coisa que a gente tem em casa, ele é perecível. Então, chega um momento que o negócio se deteriora. Qual que é o grande desafio? É que nós temos, na cidade de São Paulo, 190 milhões de metros quadrados de asfalto. É uma coisa... absurdo. Ridícula, gigantesca. 190 milhões de metros quadrados de asfaltamento. Então, para você gerenciar isso, é um desafio. Sim. A gente está fazendo, né, só para entrar na questão do tapa-buraco, mas precisamos reconhecer o seguinte... Programa de recapeamento? O programa de recapeamento que nós estamos fazendo até o final do ano que vem, né, vai investir... É o maior de todos os tempos. Mas de longe, não tem nem comparação. Vão ser 2,5 bilhões de reais investidos em recapeamento. O problema é que esse recapeamento, ele privilegia as grandes vias, as vias mais centrais, né? E o tapa-buraco, não, ele vai na ponta do problema. Eu vou chegar nessa questão, só para entender assim, esse problema da qualidade das vias, seja de trocar o asfalto, seja do tapa-buraco, isso daqui está sob o olhar atento, assim, da gestão. Sim. E a questão do serviço de tapa-buraco, eu não sei até que ponto, do ponto de vista técnico, essa tua sugestão é que eu saio com uma lição de casa do podcast, da gente internalizar essa sugestão e entender se existe uma possibilidade de uma maior descentralização. Porque às vezes a condução logística exige uma centralização que dificulta depois o atendimento na ponta. Então isso daqui é uma lição de casa que eu já assumo, depois você me cobre, eu sei que o Divaldo, para cobrar, ele é bom. Várias coisas ele é bom, para cobrar... Você sabe, Rico, que o prefeito está indo muito bem. Eu sou um fã da gestão do prefeito Ricardo Nunes, ele é um fã teu, você sabe que disso. ótimo, eu sei, eu falo com ele e eu sei que ele está fazendo muito pela cidade. Mas, no meu entendimento, tem dois problemas que não são muito grandes, que estão acontecendo na cidade. Um é a questão do tapa-buraco e o outro é o problema crônico do roubo de fios pela cidade, que está causando quebras constantes de semáforo. Eu vou citar um exemplo para você. Tem um semáforo na esquina da Marechal Tito, ao lado do Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, que toda semana está quebrado. Eu falo direto com o Ricardo Teixeira, que também é meu amigo, o secretário Ricardo Teixeira. É mais um que eu pretendo chamar aqui para esse podcast, né? Está fazendo um trabalho fantástico. Eu falo, Ricardo, olha aí, você já manda logo pro CET. O CET corre lá, resolve. No dia seguinte, o semáforo tá piscando. Eu falei, será que não é questão de trocar? Aí ele me falou recentemente, Divaldo, roubo do fio, né? E nós já estamos mudando a sistemática. Parece que estão colocando um outro material que não tem mais valor para os ferro velhos, que são a grande fonte do problema. É claro que tem um problema de segurança da polícia aí atrás desses ferro velhos para poder fazer um cerco a eles, né? Mas eu coloco aqui na mesa, até para a gente estar dialogando, que, na minha opinião, se o prefeito resolver a questão do tapa-buraco e resolver o problema dos semáforos que estão quebrados na cidade, ele já vai dar um grande salto, inclusive nos índices de aceitação da população pela gestão dele, que já está bom, mas pelo volume de obras que está acontecendo na cidade e pela presença pessoal do prefeito acompanhando cada caso. Vê só, ontem aconteceu um problema na Penha, o prefeito estava lá, né? Então isso é uma presença assim física, não sei, até desumano para o prefeito Ricardo Nunes acompanhar
tanta coisa que ele tem feito, mas ele está indo muito bem. Então, precisa resolver questões pontuais da questão do tapa-buraco e da questão dos semáforos para os números dele crescer ainda mais. Perfeito. Sobre essa questão do serviço de tapa-buraco, assim, já disse que eu internalizo para ver isso. Agora, eu queria ressaltar uma coisa. A importância de lideranças comunitárias que tenham um bom diálogo com as autoridades municipais, territoriais, a nível local. Um exemplo, eu não vou ficar aqui enchendo tua bola, mas o Divaldo é um exemplo de uma pessoa que tem uma interlocução. Porque é o seguinte, a gente precisa, de fato, dessas pessoas que cobrem no sentido positivo, né? Que fique lá só arranjando problema, mas que sejam os olhos aonde a prefeitura não consegue chegar. Então, eu sei que aqui, muito provavelmente, várias lideranças comunitárias vão assistir e acompanhar o podcast que acontece na ZL. E para nós, do lado de cada prefeitura, o trabalho das lideranças comunitárias é essencial. E a gente precisa fazer um esforço de ter um bom relacionamento a nível local para que essas pequenas demandas que às vezes pelos trâmites burocráticos acabam demorando, que possa ter um relacionamento próximo de atendimento. E sobre a questão do roubo de fios é o seguinte, a gente corre atrás. Agora, pelo amor de Deus, nós somos, assim... vivemos na mesma cidade, a prefeitura, somos nós, assim, é a cidade se gerindo, né? Então, a prefeitura, ela precisa, ela vai atrás de tudo. Só que tem problemas que para resolver a gente precisa de conscientização. A gente tenta trocar o material do fio, a gente manda a polícia em parceria com o Estado nos ferros velhos que tem aí por aí afora, mas... É uma parceria, né? As pessoas também têm que ajudar. Exatamente. Né? Para que a prefeitura também faça o trabalho dela e as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? A comunidade precisa, né? Digo, a comunidade, sim, as pessoas precisam se mobilizar para não aceitar esse tipo de coisa. Os assuntos são interligados, né? As pautas são interligadas, né? E o que você está falando, Edu, é fato. Tem mais um probleminha que acontece na cidade e que eu não me canso de falar para os seguidores da minha rede social. Falo assim, gente, problema de lixo e entulho clandestino... Pô, cara, o vizinho tá indo ali jogar um entulho na rua Tiburcio de Souza lá. Apareceu essa semana uma pauta nesse sentido para mim. Entupiram em plena avenida, no centro do Itaim, entupiram de lixo e entulho ali. Eu falei, porra, é o pessoal do próprio condomínio que tá aí do lado que tá jogando lixo aí. Então, se vocês não tiverem esse alcance, a prefeitura não consegue, não tem profissionais suficientes para poder atendê-los, né? Então, precisa ter essa conscientização, né, por parte da população em geral. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando com quem está nos ouvindo nesse momento, né? Para quê? Para vocês mesmos serem o fiscal, exercer esse papel de fiscal da coisa pública. O dia que isso acontecer, Henrique, eu acho que resolve metade dos problemas da cidade. Sim, claro, eu concordo. Assim, a gente acredita muito no papel que, sim, o poder público tem com a política pública, com a eficiência, e a gente tem trabalhado diariamente para aprimorar as entregas, mas nós acreditamos também que uma São Paulo melhor também depende de cada um de nós assumir a responsabilidade pelo bem comum ali na nossa São Paulo. São Paulo é um mundo. Mas cada um de nós tem a nossa São Paulo, que é a nossa rua, nossa calçada, cada nosso tem bairro, uma parcela, né? Exatamente. E na medida em que a gente tiver cada vez mais pessoas, paulistanos, abraçando essa responsabilidade de um cuidado com a coisa pública, a gente vai ter, na somatória disso, uma cidade melhor. Então, não é de jeito nenhum tirando a responsabilidade da prefeitura, que tem o seu dever jurídico de atender, de melhorar e de ir atrás, mas é preciso uma grande mobilização de todo mundo para que a gente resolva esses problemas. Mas está anotado aqui para eu te dar uma resposta no próximo podcast que você me convidar. Com certeza. O Divaldo tocou bem no assunto em relação a essa consciência que as pessoas não possuem, né? Jogar lixo na frente das suas próprias casas. Algumas pessoas, né? Tem muita gente, eu arrisco dizer que assim, a grande maioria das pessoas é consciente. Tem consciência. Gente boa, um bom cidadão. Agora,
a Tem gente uns que precisa... misericórdia. Henrico, quero falar de um outro assunto. Eu ia perguntar alguma coisa. Eu queria tocar num assunto sobre mobilidade urbana, Ótimo. né? Falando da Zona Leste, né? Essa população extensa, pujante. Queria que você falasse projetos que a prefeitura tem até o final da sua gestão. Não, perfeito. A gente tem, assim, um grande... Quando fala de mobilidade urbana, tem um tema que enfim... ofuscando todos os outros, dada a importância, que é aquela tentativa, né, que começa a circular de tarifa zero. Que é uma discussão que acontece ao redor do mundo, mas que precisa ser feita com extrema responsabilidade, e o prefeito montou um time para pensar a viabilidade disso, né? Porque a nossa frota de ônibus em São Paulo são mais de 11 mil ônibus, né? É um dispêndio, o custo é de 10 bi ano. Sim. Então, é uma coisa muito gigantesca, né? Então, hoje em dia, pelo menos, eu não sei se isso está na consciência de vocês. Quando a gente fala mobilidade urbana, já vem essa questão da tarifa zero, que é o seguinte... Virou o assunto do momento, virou o né? assunto do momento. Assunto do momento, É claro que você fala das quebras dos trens da CPTM, Exato. né? Mas roubo de fio, enfim. Só que esse tema é o seguinte... eu, assim, com muita veracidade, com muita transparência, Sim. é algo que está sendo estudado e é estudado? Mas não é algo que a gente possa fazer de uma maneira populista e irresponsável. Porque o serviço precisa ser prestado. Então, depende de algumas coisas. Para a gente avançar nessa discussão, tem algumas coisas que dependem. Por exemplo, uma das soluções seria você criar um imposto a nível federal, tipo uma CID combustível, para que quem usa gasolina financie o transporte público. Gente, não existe nada de graça. Quando você coloca alguma coisa de graça, você tem que encontrar a fonte de financiamento. Essa pauta é uma pauta extensa. Então, a gente está estudando com muito carinho isso, porque seria um sonho. A gente poder... Tarifa zero. Porque o que acontece para a gente como gestor público? A gente quer que as pessoas se sintam confortáveis e estimuladas a usar o transporte público, né? Porque isso tira carro da rua, então, a nós interessa. Sim. Agora, você pode ter certeza que na gestão... Aliás, se você me permitir um parênteses, Henrico, que vão surgindo os assuntos, em São Miguel, pensando em priorizar o cidadão, o pedestre, depois o ciclista, né? E por último, o transporte coletivo e por último, os veículos. Em São Miguel começou um projeto muito bacana, chamado a Área Calma de São Miguel, que está sendo gerenciado... A Área Calma? A Área Calma, que está sendo gerenciado pelo CET, pela Secretaria de Transporte lá, né? E eu participei de uma reunião antes de ontem, discutindo, porque causou um tumulto inicial, né? Começaram a fazer obras na Praça do Forró, na Marechal Tito, na Nordestina, no Larguinho, no centro ali de São Miguel, no centro nervoso, centro comercial mesmo, né? Onde os ônibus passam com velocidade. Então vai surgir agora aquelas lombadas que vão se elevar e vão ter um espaço maior para passagem do próprio pedestre, né? Vão ampliar algumas calçadas que hoje... O problema é que é um centro antigo e as calçadas são estreitas, tá? Mas isso é um projeto que vem de encontro a essa tendência mundial de valorizar mais o pedestre, reduzir a velocidade. Infelizmente, é uma realidade que vai ter que acontecer, os veículos vão ter que dar espaço para isso, né? E então é um projeto muito bacana da gestão do prefeito que está acontecendo lá em São Miguel Paulista nesse momento. Não, excelente. Outras coisas, a gente tem um esforço de renovação da frota de ônibus e da compra de ônibus elétricos também, para a gente melhorar a qualidade do ar e para melhorar a questão da mobilidade. E a gente tivemos uma reunião, inclusive, no começo dessa semana, algo que São Paulo está sendo pioneiro no Brasil e está tocando. Nessa reunião estava um representante do governo federal, que é a questão da faixa azul. Sim. Que, por enquanto, ela é muito experimental. A gente tem 20 e poucos quilômetros. De maio ali, né? Mas foi, assim... o governo federal veio aqui para
pedir, pelo amor de Deus, para que São Paulo lidere essa pauta. E a gente já está planejando mais 200 quilômetros até o fim da gestão. Vai ser muito bom. Lá com o Ricardo Teixeira, né? Com o Jair lá da CT. Que tá fazendo um excelente trabalho. Excelente. Porque a gente comemorou 1 ano sem morte na faixa azul. E é uma coisa impressionante. Você vai lá na Bandeirantes, que agora também na Bandeirantes está com... Isso, 23 de maio e Bandeirantes. É impressionante. Você passa lá 6h30, 7 horas, você não escuta mais buzina. Uma coisa maluca. Não, parece até que tá acontecendo alguma coisa. E são duas... E foi pintar duas coisas no chão. Decisão. Então a gente vai fazer. Isso daqui tem sido adotado. O governo federal veio aqui pedir para São Paulo liderar esse processo. Henrico, indo nesse assunto, a prefeitura tem um projeto de fazer uma via ao lado da Marginal. Sim. Para as motos. Queria que você falasse um pouco a respeito, porque é um projeto ousado, muito interessante, e eu acho que vem muito com essa visão futurista e visionária do prefeito. Não, exatamente. Esse é um projeto que o prefeito tem já, sim, formulou um estudo bastante extenso ali, capitaneado pelo nosso Ricardo Teixeira, que é justamente fazer... Porque o que acontece... a faixa azul na Marginal Tietê, ela é meio arriscada, porque a Marginal Tietê é aquele... É meio complexo de fazer ali. A solução e a quantidade de moto na Marginal Tietê é centenas de milhares. Então, existe esse projeto que ainda não foi licitado, mas já fez um projeto bastante extenso, já sabe a estimativa de custo, quanto tempo demoraria, todas, de fazer como que uma via suspensa na Marginal Tietê para o fluxo de motocicletas. Exato. O que seria alça de acesso nas diversas pontes, etc. O que seria um baita de um golaço. E é um sonho nosso, é um objetivo nosso, que a gente ainda não pode prometer que vai entregar, mas que o Ricardo Teixeira tem avançado muito, o prefeito tem estimulado. E vamos ver, seria uma coisa que eu não sei nem se daria para entregar até o final do ano que vem, talvez demoraria mais um pouco. Mas, de qualquer maneira, é algo revolucionário do ponto de vista da mobilidade na Marginal Tietê, especificamente. É um projeto ousado. Eu já vi matérias a respeito e é super... É legal, né? Super interessante. Você já viu o videozinho? Já vi. Super bacana. Eu só queria falar uma coisinha, tá finalizando aqui o nosso podcast. Diga. Henrico, Jardim Helena, 250 mil moradores, não tem uma área cultural. Tem um puta espaço lá de um prédio da Nitroquímica. Exatamente. Que precisava de uma atenção da gestão para fazer uma negociação. O prédio está parado, o terreno está parado, mas tem que ter uma negociação com o Grupo Votorantim para resolver esse problema e dar ao Jardim Helena uma opção de ter um grande centro cultural, como tem hoje a cidade de Tiradentes. O que você acha disso? Eu acho extraordinário. Acho que a gente tem que trabalhar de volta. Isso. Vamos fazer uma conversa lá na prefeitura. A gente vai na Secretaria de Cultura também já para avançar. Com a Aline, né? Com a Aline. A gente vai na CG Pátria lá que cuida do patrimônio. Se bem que o patrimônio lá é privado, né? É privado. Então a gente tem que fazer uma articulação. Vamos fazer pela nossa secretaria é da Votorantim o terreno? É do Grupo Votorantim, isso mesmo. A gente vai falar com o pessoal. Bacana. Top. Estamos aqui um acordo aqui com o Henrico Bissassi. Vamos correr atrás aí, viu? Você que está nos ouvindo aí do Jardim Helena, São Miguel Paulista, precisamos de um centro cultural do Jardim Helena. Legal. Considerações finais, Divaldo? Não, eu achei excelente. É a nossa primeira versão do podcast Acontece na ZL, né? O podcast da periferia, que pretende ser isso mesmo, Henrique. Esse bate-bola sobre assuntos que acontecem no dia a dia da Zona Leste, né? Trazer a Zona Leste como foco principal do debate, porque é uma região com mais de 5 milhões de habitantes e nós não temos, até agora, um podcast exclusivo falando ali. Então, eu queria te agradecer muito por ter nos dado essa honra de bater esse papo aqui junto com o Eduardo Micheleto, jornalista super conceituado e que nos ajuda, é nosso parceiro de caminhada. E vamos tocar, né? Quem sabe o próximo aí, trazer mais um cara do nível do Henrico, né? Para discutir com nós aqui questões. Com esse gabarito, né? Que o Henrico tem, deputado, agora aqui à frente da secretaria, fazendo um belo de um trabalho e uma missão grande, né, Henrico? Uma missão grande, sem dúvida. Mas eu gostaria de agradecer muito, Divaldo, pelo convite, Eduardo,
por essa recepção, esse bate-papo. Eu queria agradecer até agora na condição de secretário, de membro da gestão, o trabalho que vocês fazem de trazer as demandas, de falar o que está sendo feito também, porque uma via de mão dupla traz as demandas, mas também tem essa visão. Exatamente, essa visão de divulgar o que está sendo feito. Então, eu estou à disposição. Eu sei do carinho que o prefeito Ricardo Nunes tem pela periferia, pela Zona Leste, por essa figura aqui, pelo Divaldo. Né, que ele é uma ícone da Zona Leste. Exatamente. Então, eu estou à disposição, seja para vir aqui, seja para a gente elencar esses problemas, essas prioridades e buscar a solução dentro da prefeitura. Eu faço isso com muita alegria e com muita honra. Então, obrigado e contem comigo. Obrigado a você, Henrique. Você é um menino de ouro, viu? Foi muito bom te receber. Eu gostaria de deixar o nosso podcast aqui à disposição, não só sua, mas também da Prefeitura de São Paulo. Vamos pensar. Porque é sempre muito bom discutir a cidade, né, Edivaldo? Sim, sem dúvida. Vai ser um canal de discussão dos assuntos do que está sendo feito na cidade de São Paulo e também das demandas, dos problemas, para trazer nesse novo ponto de debate do Grupo Acontece de Jornais e Revistas. Show. Legal. Essa foi a primeira edição do nosso podcast e fiquem atentos às próximas edições. Até mais.